Classificação dos verbos, o artigo e o numeral. Os verbos classificam-se quanto à sua função em verbos auxiliares e verbos principais. Quanto à sua flexão, os verbos classificam-se em regulares, irregulares, defectivos, anômalos e verbos abundantes. Como o nome já diz, os verbos auxiliares têm a função de auxiliar o verbo principal. Os verbos auxiliares são os verbos ser, estar, ter e haver. Esses 4 verbos vão sempre funcionar como auxiliares daquele verbo principal dentro de uma frase, formando o que nós já vimos, uma locução verbal. É o caso do exemplo que aparece no seu vídeo, que diz: alguns pescadores eram vistos na ilha. Vejam, o verbo principal é o verbo ver. Notem que antes do verbo ver aparece a forma eram, que é do verbo ser, um verbo auxiliar. Já o verbo principal é aquele que cumpre a sua função sozinho, sem o auxílio de um verbo, ou do verbo ser, ou estar, ou ter, ou haver. É o caso também do exemplo que aparece no seu vídeo: alguns pescadores viram a ilha. Observem que quando se diz que alguns pescadores viram a ilha, o verbo principal é o verbo ver, que está aí dentro da frase, construído sem o auxílio de nenhum outro verbo. Quanto à flexão, os verbos então são classificados em verbos regulares e irregulares. Vejam vocês que os verbos regulares são aqueles que mantêm, como o nome diz, uma regularidade no radical, naquela parte inalterada do verbo. Vejam, por exemplo, o verbo cantar é um verbo considerado regular porque não há em nenhuma das suas conjugações alteração no radical. Eu canto, eu cantei, nós cantávamos, eu cantarei e assim por diante. Já os verbos irregulares são aqueles que sofrem alterações no radical. Vocês vão ver aí no vídeo o exemplo de um verbo irregular, o verbo dizer. Vejam que para conjugar o verbo dizer, nós temos o radical diz. Mas conjuguem esse mesmo verbo no presente do modo indicativo e temos a forma eu digo. Vejam que o Z mudou aí. Vejam, conjuguem esse mesmo verbo no futuro do presente. Eu direi. Vejam a alteração do radical. Observem também que esta forma no passado é eu disse. Vejam, observem a alteração que houve no radical. Então, verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração no seu radical. Já os verbos defectivos são aqueles verbos que não possuem a conjugação completa. O caso daquele verbo colocado no nosso clipe de contextualização da nossa aula. Não existe, por exemplo, a forma de primeira pessoa do singular, eu coloro. Assim como o verbo falir, por exemplo, o verbo falir é impossível conjugá-lo na primeira pessoa do singular do presente do modo indicativo. Não existe eu falo. Falo é do verbo falar. Assim como alguns verbos que denotam vozes de animais, por exemplo, miar, latir, ou alguns verbos que expressam, designam fenômenos meteorológicos, por exemplo, o verbo chover. Nós não podemos conjugar o verbo chover a não ser na linguagem figurada, que fique bem claro isso. Mas nós não podemos conjugar efetivamente o verbo chover na primeira pessoa do singular. Além dos verbos defectivos, nós vamos ter os verbos anômalos.
Nós chamamos de verbos anômalos aqueles verbos que sofrem profundas alterações no seu radical. É o que nós poderíamos dizer que são verbos irregulares. Os anômalos são irregulares também, só que de uma irregularidade acima da média. São considerados verbos anômalos os verbos ser e ir. Esses dois verbos são justamente considerados anômalos porque sofrem um exagero na transformação durante a sua flexão. É bom vocês observarem, por exemplo, que o verbo ser e ir no passado ou em algumas formas verbais apresentam-se da mesma maneira. Eu posso dizer eu fui uma criança feliz, vejam, verbo ser, e eu fui para casa, verbo ir. Então, os verbos ser e ir, por sofrerem exageradamente mudanças no seu radical, são considerados verbos anômalos. E os verbos abundantes? Os verbos abundantes são aqueles verbos que possuem duas formas de particípio. São aqueles verbos que causam dúvidas, inclusive, quanto ao seu emprego, por justamente possuírem essas duas formas. São exemplos também daqueles de verbos abundantes, aqueles empregados na enquete feita pela Nina no clipe de contextualização de nossa aula. São verbos abundantes, por exemplo, o verbo acender. Nós temos tanto a forma aceso quanto a forma acendido. O verbo matar, por exemplo, tem a forma matado e morto. O que determina usar uma ou outra forma é o verbo auxiliar. Então, prestem bem atenção. Com os verbos ser e estar, nós vamos usar a forma reduzida desses verbos. Então, o ladrão foi morto pela polícia. Vejam que morto é a forma reduzida, foi é o verbo ser. Foi morto, nós vamos empregar, então, desta maneira. Já o ladrão havia matado o seu comparsa. Havia matado, porque eu usei a forma ampliada? Porque o verbo haver está acompanhando este verbo. Então, com os verbos ser e estar, nós usamos a forma reduzida. Com os verbos ter e haver, nós usamos a forma ampliada. Vamos ver a formação do modo imperativo. Antes, é preciso recordar que o modo imperativo é a forma verbal que nós empregamos para falar ou para exprimir desejo, exprimir ordem, impor a nossa vontade. O modo imperativo não tem uma forma própria, ele é formado a partir de outros dois tempos já existentes. Ou seja, o modo imperativo é formado a partir do presente do modo indicativo e do presente do modo subjuntivo. Para exemplificar o que nós estamos falando aqui, vamos formar o modo imperativo do verbo falar. Observem aqui que nós temos o presente do indicativo, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Vamos ver aqui o presente do modo subjuntivo do mesmo verbo. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Vamos ver de que modo, de que forma esses dois tempos verbais vão contribuir na formação do modo imperativo. Vejam vocês que nós temos duas formas no imperativo, a forma afirmativa e a forma negativa.
Não esquecer que o modo imperativo só é usado, só é empregado com a pessoa com quem se fala. Assim eu posso dar uma ordem afirmativamente ou dar essa ordem negativamente. Faça isso ou não faça isso. Vamos ver como é que o presente do modo indicativo contribui na formação do imperativo afirmativo. Primeiro, não existe no modo imperativo a primeira pessoa por uma razão óbvia. Eu não posso dar ordem, determinar alguma coisa a mim mesma. Então, nós vamos começar a conjugar o imperativo a partir da segunda pessoa. Observem que o presente do modo indicativo vai contribuir com a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural menos o S. Então, nós temos lá no presente do indicativo, tu falas. No imperativo afirmativo, nós vamos ter a forma fala tu. Temos a forma vós falais. Tirando o S, nós vamos ter no imperativo afirmativo falai vós. Então, a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural recebem empréstimo do presente do modo indicativo. As outras pessoas nós vamos tirar do presente do modo subjuntivo. Quais são essas pessoas? A terceira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então, no subjuntivo temos lá que ele fale. No modo imperativo vai fale você. Observem que as formas são idênticas. Nós temos lá na primeira pessoa do plural que nós falemos. Para o imperativo afirmativo, nós teremos falemos nós. Que eles falem, falem vocês. Temos então aqui conjugado já o verbo falar no imperativo afirmativo. Fala tu, fale você, falemos nós, falai vós e falem vocês. E o imperativo negativo, como é que ele se forma? Na verdade, o imperativo negativo é uma cópia do presente do modo subjuntivo, com o não na frente, para dar a forma negativa. Então, observe, a primeira pessoa também não existe. Então, que tu fales, vejam, a forma se repete. Não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós e não falem vocês. Como vocês puderam observar, o imperativo negativo nada mais é do que a repetição do modo subjuntivo, apenas com o acréscimo do advérbio não, advérbio de negação, para dar essa ideia de negatividade. Vamos falar sobre os artigos e os numerais. Nós vamos agora chamar um anúncio para vocês observarem a frase que ilustra esta questão e assim podemos dar continuidade ao nosso assunto. Vocês devem ter observado que o anúncio traz a seguinte frase: se alguém pedir uma carona, mostre o assento. As palavras que antecedem o substantivo carona e assento são artigos. Os artigos são palavras que antecedem o substantivo ou para defini-los ou para generalizá-los. É interessante que vocês notem que ao dizermos quando alguém pede uma carona, trata-se de uma carona qualquer. Quando falamos mostre o assento, este assento por uma razão ou outra, ele é especial. Nós podemos, através do artigo, transformar qualquer palavra num substantivo. Vejam, por exemplo, o que acontece com cantar. Nós sabemos que cantar é um verbo. No entanto, se esta palavra vier organizada dentro de uma frase e vier precedida de um artigo, nós transformaríamos este verbo num substantivo.
Vejam, por exemplo, uma frase mais ou menos como esta: o cantar do pássaro é belo. Neste caso, a palavra cantar, precedida do artigo o, deixou de ser verbo para ser um substantivo. Ainda com relação ao anúncio que vocês viram no vídeo, é bom não esquecer sobre a grafia da palavra acento que está lá. Acento, aquele acento é o acento de sentar. Não tem absolutamente nada a ver com o acento sinalgráfico. Este sim é grafado com C. Os artigos classificam-se em definidos e indefinidos. Os artigos definidos, aqueles que especificam o substantivo, são o, a, os e as. Os artigos indefinidos, aqueles que generalizam o substantivo, são um, uma, uns e umas. Agora nós vamos chamar uma tirinha cômica para darmos continuidade à questão dos numerais. Vou provar que um escoteiro é sempre generoso com os colegas. Você aceita uma bala? Eu disse uma bala. Generoso, mas não bobo. Vocês podem ter percebido, devem ter percebido que a palavra bala é antecedida de uma outra palavra, uma. Muito bem, aí temos um caso em que a mesma palavra desempenha diferentes ou pertence a diferentes classes gramaticais. Quando o garoto oferece uma bala, é uma bala qualquer, trata-se de um artigo indefinido. Mas quando ele define é uma bala, ele está mencionando uma unidade. Aí nós temos uma funcionando como numeral. O numeral é toda palavra que designa posição ou quantidade. Os numerais se classificam em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais são os numerais que indicam quantidade. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os ordinais expressam, como o nome diz, ordem ou posição. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Os multiplicativos designam aumento proporcional. Dobro, duplo, quíntuplo e assim por diante. E os fracionários que designam a diminuição proporcional. 1/5, 2/3, 1/10 e assim por diante. É comum também empregarmos os numerais para formar ou dar à frase uma ideia de exagero. É o caso como quando dizemos, já falei isso 1 milhão de vezes. Nesse caso, nós formamos uma figura de linguagem a que nós damos o nome de hipérbole. Agora nós vamos às nossas dicas de estudo da aula de hoje. Nós vamos chamar a música Corcovado e eu gostaria que vocês observassem as palavras que estão em destaque. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter bem. O que nós vamos propor a vocês é que discutam se essas palavras em destaque estão empregadas no sentido genérico ou no sentido específico. Essas palavras são numerais ou são artigos? A segunda dica de estudo também vai estar baseada em cima de um anúncio, que nós vamos chamar agora. Com relação às palavras do anúncio, nós gostaríamos que vocês definissem a classe gramatical a que pertencem as palavras em destaque no anúncio.